Este vídeo foi realizado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, oriundo da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2021. Vou falar com vocês sobre a música medieval. Os primeiros registros da música medieval começaram no século IX depois de Cristo, em manuscritos da igreja, manuscritos religiosos, através de símbolos, pequenos símbolos chamados neumas, que ao longo do tempo foram sendo aperfeiçoados pela igreja. E também, por causa do aperfeiçoamento desses neumas, que transformaram-se em notas musicais, as mesmas que nós usamos ainda hoje, a música profana também pôde ser registrada através desse mesmo sistema que era usado na igreja. Então, as primeiras músicas, as músicas mais antigas, profanas que nós temos, são as músicas do movimento trovadoresco. Esse movimento começou em torno de 1100 e 1300, nas antigas zonas romanas do sul da França, que chamavam-se Occitânia. Eram cidades romanas que passaram a chamar ali no sul da França Occitânia. Occitânia quer dizer cidade, Oc quer dizer sim na língua deles. Então tinha a língua de Oc, que falava na Occitânia de Oc, e tinha a língua de Oil, que se falava no norte do país da França, que hoje é a França, né? Na época era tudo Império Romano. Então, as canções trovadorescas começaram nessa região do sul das línguas de Oc. E o primeiro trovador que se conhece, o mais antigo que se tem notícia, que foi registrado, foi o Duque da Aquitânia, que viveu entre 1071 e 1126. As canções trovadorescas tinham vários tipos, eram poesias musicadas e tinham vários estilos. Tinha o canso, que são as canções de amor. Tinha o plan, que era um pranto, um lamento pela morte de alguém, por uma perda. Tinha o tenso, que eram debates, né, entre dois trovadores, debates poéticos cantados. Tinha a pastorela, que eram canções rurais, em que um cavaleiro se apaixonava por uma pastora, e de fundo amoroso também. Tinha a alba, que eram canções do amanhecer, em que os amantes passaram uma noite juntos e ao amanhecer eles não queriam que o dia amanhecesse, né? Então são as canções de alba em que eles lamentam a chegada da manhã. E tinham também as canções de maio, que eram as canções da chegada da primavera, porque no hemisfério norte a primavera chega no mês de maio. Então tinha as calendas maias, que eram as canções cantadas para fazer as boas-vindas para a primavera. Também canções de fundo amoroso, né? Esses trovadores, quem eles eram? Podiam ser homens, podiam ser mulheres, podiam ser clérigos, podiam ser reis, podiam ser pobres, podiam ser do povo, podiam ser de várias classes sociais, desde que escrevessem versos e canções, né? E tinham os jograis também, que eram intérpretes desses trovadores, né? E também faziam circular essas canções em toda a Europa. E toda essa mentalidade se espalhou pela Europa, pelas cortes medievais, e deram origem a um movimento chamado de amor cortês, em que o trovador se apaixona por uma dama que não necessariamente era uma mulher solteira com quem ele poderia se relacionar. Normalmente uma mulher casada, uma rainha, uma marquesa, uma duquesa, que já tinha um marido, e a posição que ele se coloca perante essa dama era a posição do vassalo, né? Refletindo as relações do sistema feudal nesse período. Então o trovador, como vassalo da sua dama, ele implorava a ela que aceitasse o seu preito de vassalagem e em troca lhe desse o galardão. Qual era o galardão?
o simples aceite que ele pudesse escrever poesias e canções em sua homenagem. Esse amor cortês, esse termo amor cortês é um termo do século XIX. Na época, eles chamavam finamor, um amor refinado, né? E isso proporcionou também uma melhoria nas relações entre homens e mulheres, né? Com a valorização da figura feminina na sociedade de corte, e também nas relações entre os próprios homens, porque não era só mais a violência da guerra, mas também começou a ser valorizado a poesia, a música e as relações amorosas. E essas canções trovadorescas, então, estiveram presentes nas cortes desses reis ibéricos de uma forma muito, muito presente, com muitos poemas escritos, né, e músicas também, que sobreviveram naquela notação que eu falei, né, que foi desenvolvida na igreja. O rei Afonso X, ele deixou 44 cantigas profanas e 426 cantigas de Santa Maria. As cantigas de Santa Maria podem ser de dois tipos. Tem as cantigas de louvor, em que o rei faz quase que uma canção de amor nos moldes da canção trovadoresca, só que em vez de ser uma dama, uma mulher, ele faz para a Virgem Maria e coloca a Virgem Maria como a sua dama, a mulher a quem ele quer fazer suas poesias e suas músicas. E também as cantigas de milagres, né, que são a maior parte desse repertório e dessas fontes, e são narrativas de muitos milagres, que foram milagres marianos, né? Que tanto que aconteceram na própria Península Ibérica, na própria vida do rei, quanto em toda a Europa, e até milagres, histórias que vieram de outros países, de outros tempos, foram todas adaptadas na forma da cantiga de Santa Maria e estão presentes nessa grande coletânea, né? Além dos romances e das histórias e das poesias, as músicas medievais também, de alguma maneira, estão presentes também na nossa cultura, através das escalas musicais. Esse movimento trovadoresco, ele se espalhou por toda a Europa e também aconteceu na Península Ibérica, né? A gente reforça a importância da Península Ibérica porque é lá que estão as nossas origens culturais, a nossa língua, e muitos traços culturais do nosso povo veio da Península Ibérica através da colonização portuguesa. Então, em Portugal, né, existiu um rei, Afonso III, que viveu entre 1248 e 1279, que ele foi, na sua juventude, conde de Bolonha e vassalo de Luís IX, que era o rei da França. Então ele viveu na corte do rei da França, na região da língua de Oil, né, na região norte. Ele conviveu com muitos trovadores na corte do rei Luís IX. E aí, com a morte do seu irmão, Sancho II, ele assume o trono de Portugal e leva para Portugal toda essa cultura que ele trouxe da corte francesa trovadoresca. E ele se casa com uma filha do rei Afonso X de Castela, na Espanha, que também foi um rei trovador e que escreveu, né, a maior fonte de música ibérica que nós temos, que sobreviveu, que foram as cantigas de Santa Maria, escritas na corte do rei Afonso X. E aí, então, essas canções trovadorescas também estão presentes nas cortes, tanto da atual Espanha, na época Castela, Leão, vários reinos, quanto nas cortes portuguesas. O rei Afonso III, né, que se casou com a filha do Afonso X, teve um filho chamado Dom Dinis, que viveu entre 1279 a 1325. E Dom Dinis, como seu avô, né, também foi um rei trovador, né, e deixou ele, da própria escrita dele, 73 cantigas de amor, 51 de amigo, 10 cantigas de escárnio, maldizer e 3 pastorelas. E da corte de Dom Dinis sobreviveram 1685 poemas trovadorescos,
que foram preservados em 2 cancioneiros que foram escritos séculos mais tarde, no século XVI, mas que infelizmente não tiveram suas músicas preservadas, apenas as poesias. Em 1990, foi encontrado um pergaminho na Torre do Tombo, em Portugal, chamado pergaminho Harvey Sharer, porque foi um pesquisador que encontrou e ele tinha esse nome, em que continha 7 cantigas de Dom Dinis, fragmentos, tá? E que foram reconstituídos. Além dessas cantigas de Dom Dinis, foram encontrados também, na década de 40 do século XX, 7 cantigas de um trovador português também, galego-português, chamado Martim Codazzi, que são o que nós temos desse repertório português com as músicas. A temática das canções trovadorescas, ela se perpetuou ao longo dos séculos, nos vilancicos ibéricos, né, que continuaram cantando as temáticas de Alba, as temáticas do amor, as temáticas das pastorelas, até o século XVII. Continuaram aparecendo essas temáticas nas canções portuguesas, né? E também toda essa tradição também veio para o Brasil, né? Então nós temos também na nossa cultura, principalmente do Nordeste, muitas reminiscências do trovadorismo ibérico, né? Então que aparece em muitos romances, né, no Nordeste. São composições poético-narrativas em versos, os romances, que, a partir das canções medievais, né, fizeram essa tradição de romances, que foi muito popular no século XVI e XVII, e que foram recolhidos em coletâneas e publicadas no século XX. E então, aqui no Brasil, temos várias coleções de romances, principalmente nos folhetos de cordel, que preservaram muitos desses romances antigos, ibéricos, de origem medieval, na nossa cultura. Além dos romances que contam as histórias, que preservaram as histórias medievais nos folhetos de cordel, aqui no Brasil também encontramos as escalas medievais, que também se perpetuaram, vindas, né, da Península Ibérica. Então, aquelas escalas medievais usadas na igreja, os modos, né, que são muito diferentes da nossa escala atual, que se elaborou a partir do século XVIII, ainda estão presentes no folclore e na música popular no Nordeste, no Centro-Oeste, em várias regiões do Brasil. E assim, então, eu encerro esse vídeo falando sobre as canções medievais e espero que tenha sido útil para vocês. Obrigada!